Boa noite. A gente vai fazer mais uma live com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Paulo Gomes, Dr. Paulo Gomes, meu amigo, quiroprata, renomado, com prêmios internacionais. Então eu queria que vocês aproveitassem bastante essa live, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bastante importante para todo mundo. E mitos, porque a gente tem algumas ideias do que seria hérnia de disco. A primeira coisa, a gente imagina que só tem hérnia de disco idoso, né? Que não é uma realidade. A outra, que é necessário um repouso absoluto para que eu saia de uma crise de hérnia discal. E o Paulo tem condições de esclarecer isso e o tipo de tratamento, porque as pessoas imaginam que todo tratamento de hérnia de disco é um tratamento cirúrgico, né? E hoje em dia não é, essa realidade não é verdadeira. Então esses mitos a gente vai tentar ao longo de meia hora, que é o tempo que a gente tem, tentar esclarecer tudo, e o que ficar de dúvidas, façam as perguntas lá no Instagram, que na medida do possível eu e o Paulo a gente... No seu Brasil. Oi, Doc, boa noite. Ele está aí. Oi. Eu quero ver ele aqui. Uhum. Eu tô te vendo, mas... Não, não tô te vendo. Só estou me vendo. Aqui. Aí você abaixa o volume. Você não está me vendo? Não tô te vendo, só estou me vendo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Mas ele está aparecendo aí na live. Mas você está aparecendo aqui na live para mim. Eu só não tô conseguindo te ver, mas eu tô aqui. Com print também. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vai, tô vendo alguns alunos aqui, legal. Flavinha tá se formando, hein, Flavinha? Doc? Só abaixa o volume aí. Doc? Esse eu ouvi daqui. Uhum. Tá certinho, os dois estão aparecendo. Tá me ouvindo, Doc? Vamos tentar abrir de novo. Vamos chamar o Dr. Paulo novamente, então. Fala para ele pedir para entrar novamente. Paulo, pede para entrar de novo para a gente ver se eles conseguem. Prontinho, vou aceitar. Vamos ver se agora vai. Mesmo esquema. Eu tô te vendo, tô te ouvindo, mas acho que eu só não tô conseguindo me ver. Parece ser a conexão dele. Tá me ouvindo, doutor? Eu tô. Vamos nessa, Paulo. Vamos cuidar, vamos nessa. Sem problema. Só abaixa o volume aqui do convidado. Boa noite, Doc, obrigado pela oportunidade. Acho que eu estava vendo hoje, né? São uns 10 anos que a gente já trabalha junto. É desafiador com o quiropratista conseguir se comunicar com ciência, com qualidade, com clínica apurada, é o que eu falo para os meus alunos, que a gente só vai conseguir respaldo profissional se a gente se comportar como profissional. E eu agradeço esses anos de parceria e de apoio mesmo, né? Que faz a gente crescer, fazer isso dar bacana, para a gente poder fazer ajudar os pacientes, né? Que é a nossa prioridade. Obrigado pela oportunidade. A gente tem uma brincadeira nossa, né? Que é de mandar sempre casos complicados um para o outro, para ver se o outro consegue ajudar e descobrir alguma coisa que a gente não descobriu. Esse é sempre o nosso desafio.
né, Paulo? Como o Paulo sabe muito de anatomia, às vezes a gente tem alguma dificuldade na interpretação de alguma doença neurológica, de uma alteração motora, e aí eu mando para ele, porque ele sabe muito de anatomia, e depois ele me devolve. Outro dia a gente teve um paciente em comum, ele mandou um recado para mim, era quase 11 horas da noite, achei isso mó barato, porque é um caso difícil para mim também, de diagnóstico, e eu mandei para ele. E aí no final ele disse, Doc, depois de você descobrir como tratar e descobrir qual é o diagnóstico, você me passa? Eu achei isso incrível, porque isso é muito de quem está começando, né? Essa empolgação e essa necessidade de ser efetivo no tratamento é de quem está começando. E eu tenho a sensação que nós dois temos isso, né? A gente gosta tanto do que a gente faz que a gente tem sempre a sensação que a gente está começando todo dia. É sempre um grande desafio. E o Paulo sempre me traz muito conteúdo. Você fica melhor que você vê. O Paulo sempre me traz muito conteúdo. E por isso a ideia da gente fazer a nossa live, porque o Paulo é uma pessoa conceituada no mundo inteiro e as pessoas não sabem, nem no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu falo sério, brincando mais sério, que nós estamos na Vila da Penha, né? Então, a geografia não determina a pessoa. Quem determina a pessoa e a competência dela é o quanto que ela estuda e quanto que ela se dedica. Né? Então, eu acho muito importante sempre a gente dizer de onde a gente está vindo, da nossa origem. E essa admiração mútua faz com que a gente sempre um acrescente coisas na vida do outro. E a gente sempre torce um pelo outro. Isso é um grande barato. Né? Porque precisa que exista isso na área médica, não é, Paulo? Que as pessoas confiem no colega, saibam indicar, entender que a gente tem uma limitação de conhecimento, né? Que a gente não domina todos os assuntos e que é preciso que a gente tenha humildade de dizer isso não é da minha área, isso eu não domino, procura um outro profissional. E ter alguém para indicar. Então, essa live é para esclarecer, mas também para dizer da minha admiração por você, da necessidade disso para você hoje, de que você apareça mais na mídia, porque a gente precisa de bons exemplos. O Brasil precisa mostrar que o estudo, a dedicação, o empenho, a vontade de melhorar todos os dias é que faz a diferença. Para mostrar que o brasileiro é muito mais do que dançar, do que se rebolar, do que ficar pelado. A gente tem competência, a gente tem médicos, quiropratas excessivamente competentes e reconhecidos no mundo inteiro, mas que não são reconhecidos no nosso próprio país. Então, a ideia foi essa, Paulo. Eu queria que colocar esses mitos que são pertinentes no meu consultório, de que todo tratamento de hérnia de disco é cirúrgico, de que só idoso tem hérnia de disco, e que é preciso a imobilidade para sair de uma crise. Eu queria que você explicasse isso aí para todo mundo, porque isso é para leigo e para pessoas técnicas também. Tá. Inicialmente, isso é o que a gente entende de dificuldade mesmo, né? A gente estuda porque a gente gosta, né? Se a gente tivesse um tipo de reconhecimento, buscar essa outra faceta, a gente realmente ia nadar e morrer na praia. Quando eu fui no congresso na Espanha agora em maio, uma das coisas que eu ouvia dos pesquisadores que estavam no mesmo hall de competição do que eu na apresentação de artigos é que eles estudavam 6 horas e ganhavam muito bem. E eles não entendiam como eu tinha que dar aula, tinha que atender e ainda pesquisar. Não entrava na cabeça de um pesquisador de fora por que eu tinha que fazer isso tudo, né? Mas a gente não tem esse tipo de reconhecimento de respaldo para apoio científico, nem de respaldo de mérito, né? Se você aparecer falando de ciência, é muito difícil as pessoas aceitarem, né, essa mastigação, né, desse conteúdo. Mas acho que a menor capacidade de um professor ou de um profissional é conseguir se comunicar com todo mundo. Seja em alto nível, seja num conceito mais simples possível de você explicar o que está acontecendo numa hérnia, ou numa dor, ou no que acontece no seu corpo. Né? A missão dos profissionais de saúde, por isso que é multidisciplinar, é impossível nós sabermos tudo, impossível. O corpo é muito mágico, as pessoas são muito únicas. Então, para a gente conseguir ajudar o melhor que a gente pode, a gente não consegue de primeiro, não existe uma mágica que eu vou olhar para você e falar assim, eu sei o que você tem, mas ao mesmo tempo existe uma apreensão de eu já ouvi o que você me passa, eu já vi isso antes, eu posso te ajudar. E
essa comunicação multidisciplinar é o que faz a gente, ao invés de ser só o que eu tenho de experiência, só o que você tem de experiência, a gente tem o dobro junto. Então, é muito melhor assim para ajudar as pessoas do que uma ilha, né? Eu faço sozinho, eu sei tudo sozinho. Eu acho impossível, mas a gente tem essa sorte. Quando eu falo de hernia de disco, para todo mundo, eu sempre falo, ela não tem idade, ela não tem tamanho, você não tem hérnia porque você é obeso, você não tem hérnia porque você é baixo, porque você é alto, ou porque você carrega peso, você não tem hérnia por causa disso. A hérnia é uma condição do disco que acomete com todas as pessoas em algum momento e não necessariamente elas deflagram em dor. Então, todo mundo tem uma estrutura igual a essa. Um osso, um disco, um nervo, e isso aqui funciona, se mexendo. Você nasceu com isso, você nasceu na perfeição, se movimenta na perfeição. Você, com o tempo, não se cuida adequadamente, ou porventura tem uma predisposição genética, ou de alguma forma o seu disco sofreu uma irritação, ele gera uma projeção. Se é uma projeção leve, você talvez possa sentir um sintoma de dor lombar, dor nas costas, ou dor no pescoço. Se porventura ele invadiu esse espacinho onde está o nervo, empurrando o nervo, a gente chama isso de protusão. Em algumas pessoas ela pode inflamar. E essa inflamação gera uma dor residual, que desce para o braço, ou na lombar, que desce para a perna. Paulo, Esse efeito... Não querendo Oi? te interromper, mas já te interrompendo, tem dificuldade muitas vezes das pessoas entenderem que não tem a proporção da hérnia para a dor. Eu já escutei de colegas dizer, não, você não tem na sua coluna nada que justifique essa dor. A dor é individual. A dor Você acabou de falar. A dor é uma experiência definida pela International Association of Pain, a Federação Internacional de Estudo da Dor, como uma experiência sensorial, então é o cérebro que percebe essa experiência, que ela pode ser tecidual, pode ser da estrutura ou não. Eu vou dar um exemplo. O paciente pode desenvolver dor crônica ou dor muscular por dormir mal. Não necessariamente ter um machucado. Ele pode desenvolver um fenômeno de estresse e o cérebro entender aquilo como uma ameaça e gerar dor. Então, a dor ela é uma experiência sensorial. O cérebro percebe isso de alguma forma. Até e isso pode dormir de maneira correta, né? O não dormir também pode gerar alteração do limiar de dor, né? Eu sempre falo que o seu cérebro ele quer conforto. Se de alguma forma algo saiu desse conforto, se você teve um estresse, se você teve um mecanismo químico exacerbado, se você fez um uso de automedicação irregular, se você não se orientou de alguma forma, ou num fenômeno químico, ou num fenômeno físico, ou num fenômeno mental, o seu cérebro ele vai sair dessa cadência e vai te produzir um sinal. E esse sinal pode ser dor. E quando esse sinal acontece, o seu corpo está falando com você. Quando você tem fome demais, ele está falando com você. Quando você não dorme bem, ele está falando com você. E quem é que consegue ouvir além de você? Só você mesmo, só o paciente. Você que tem que passar para a gente o que está acontecendo. Eu acho que uma outra coisa que você tem que explicar, porque muitas vezes a gente diz assim, o que está gerando a sua dor vem da sua cabeça. E aí o paciente acha que a gente está dizendo que ele está criando a dor. Não, é que o cérebro é um computador que interpretou aquela dor como sendo uma dor crônica e reproduz o mesmo padrão. Na verdade, ele conforta, né, a tradução e a transmissão. Então, porventura, se você tem efeitos externos da sua rotina, o que a gente estuda hoje sobre dor? Microbiota, a gente estuda sobre qualidade de sono, a gente estuda sobre exercício físico regular, a gente estuda sobre mecanismos laborativos de estresse, estresse parental. Às vezes você cuida de alguém, às vezes você tem uma demanda que você não quer realizar e o seu corpo está ali reclamando com você de alguma forma e ele reclama dessa forma, ele reclama com dor, ele reclama com irregularidade de movimento. Mas a hérnia especificamente, como a hérnia sim é um dano tecidual quando inflamada, se ela não é reparada logo, se a gente não consegue ajudar você logo, você acaba desenvolvendo um mecanismo de ameaça crônico. Então, na verdade, se o corpo falou com você que está doloroso, que está irradiando para a perna, está irradiando para o braço, você precisa de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas, às vezes, o que você tem, né, você traz uma ressonância e aí alguém falou que você não tem nada e você sente dores, ou que você tem uma coisa muito grave e o achado de ressonância está dizendo isso, teu laudo está gigante. Na maioria das vezes,
esses sinais que apresentam no laudo de imagem são uma impressão diagnóstica, uma impressão da anatomia que você permite. E isso não necessariamente está refletindo dor. Eu já vi pacientes com hérnias gigantescas, sem nenhum sintoma. Eu tenho um estudo de caso que a gente vai publicar em breve, que é uma paciente que tem hérnias de disco, daquelas bem volumosas, e treina de alto rendimento. Ele é crossfit de alto rendimento. Então, assim, a hérnia é um processo transitório. A gente sabe avaliar quando essa hérnia é uma indicação cirúrgica. Jamais a gente nega esse fato. Existem condições que a gente tem que chegar a esse nível. Mas os E estudos quais são as mostram condições, Paulo, para cirurgia? incapacidade funcional quando o indivíduo não tem mais o movimento do pé ou de elevação da perna e a massa muscular se perdeu. Ele tem uma perna igual, mais frágil, mole, igual uma perna de boneca e a outra perna normal. Ou o braço perdeu a função. Esses achados geralmente são de incapacidade total. E esse indivíduo que está com essa perda de incapacidade, ele sofre. Porque ele já está há muito tempo com isso. Ninguém vai acordar de manhã com a hérnia e o braço vai cair. Isso não vai acontecer. E controle de esfíncter também, né? Às vezes quando o paciente não controla mais fezes e urina. Para fazer pipi fica com dificuldade, para fazer o popô não consegue. E nesse quesito, esse aviso, né, que é o período do controle esfincteriano, que geralmente é a síndrome de cauda equina ali na lombar, ela é um aviso para esse indivíduo procurar uma intervenção mais severa do que uma intervenção conservadora. Então, a intervenção conservadora é voltada para você evitar chegar nesse desfecho. Então, e olha só, e a evolução? Porque tem um tempo, isso já tem uns 6 anos, que eu li um artigo dizendo o seguinte, que no final de 5 anos, fizeram um trabalho, se eu não me engano, na Unicamp. Tratamento conservador versus tratamento paliativo ou tratamento convencional com quiropraxia, fisioterapia, RPG, medicamento. No final de 5 anos, o resultado era o mesmo. Sim. Quem operou. Na verdade, assim, um dos estudos que eles fizeram mais recente foram 364 indivíduos que ficaram eletivos para quadro cirúrgico. Eles tinham um quadro que era uma indicação cirúrgica na nomenclatura médica e eles fizeram acompanhamento de tratamento multidisciplinar, ou de terapia manual, ou de exercícios, ou de educação básica em termos de movimento por 2 anos. E esses indivíduos, desses 364, 80 e poucos, quase 300 e poucos indivíduos não entravam no quadro cirúrgico, porque eles começaram a fazer os cuidados e esses cuidados tiravam a crise de dor e não deixavam a condição evoluir para um grau cirúrgico. Então, a necessidade cirúrgica é muito rara. Ela não é uma condição imediata. Então, para a gente comparar esses indivíduos, os estudos já mostram que o tratamento conservador é a primeira decisão antes da decisão cirúrgica. Perfeito. É assim, por exemplo, o Canadá faz isso, a Austrália faz isso, os Estados Unidos, o Medicare também faz isso. Ele precisa de uma decisão conservadora de 3 a 6 meses para ele começar a fazer uma avaliação cirúrgica. Uma das perguntas que foi assim, quem tem hérnia impossibilita de fazer exercício da perna? Não. A carga não define a projeção da hérnia. Então, tem indivíduos com hérnia que fazem exercícios de alta valência, atletas de alto rendimento, por exemplo, idosos que podem fazer exercícios para fortalecer, e o principal, o disco, para evitar essa projeção, ele precisa fazer um estímulo de pressão sobre ele precisa ser alimentado de exercícios. Ou seja, mais fácil um sedentário. Não é para ficar imóvel, né? Não é para ficar imóvel. Não, nem na crise. Para você ter ideia, nem na crise, hoje os estudos mostram que a gente precisaria ficar imóvel. Hoje em dia, o movimento tem que ser em movimentos de posição de conforto, onde o indivíduo sente conforto de fazer e ele deve fazer esse tipo de movimento. Outra coisa, esse é o principal sobre o a gente vê muito no consultório pacientes que sofreram a cirurgia para melhora da hérnia de disco e começaram a apresentar dor ou acima de onde fez a cirurgia ou abaixo de onde fez a cirurgia. Ou seja, ele não modificou nada da rotina da vida dele em relação a nada, não foi instruído a nada, e aí ele volta com dores, muitas vezes, piores do que as dores originárias da hérnia, que foi operada. Principalmente assim, quando a gente faz... Hoje tem muitas políticas de microcirurgias, sectomia, cirurgias de videolaparoscopia, que só tira o núcleo do disco. Elas são uma tentativa do indivíduo recuperar os hábitos de qualidade, né? Exercício, perder peso, dormir melhor e fazer o tratamento conservador para que ele ganhe tempo antes que aquele disco cause uma incapacidade funcional no nervo.
E em alguns quadros, o indivíduo faz uma artrodésica, aquela que bota o pino. Essa cirurgia, ela acarreta, infelizmente, mecanismos de fibrose, mecanismos de compensação que gera ainda desfecho de cronicidade, em alguns casos. Esse desfecho de cronicidade também está relacionado a fatores multimodais, como maus hábitos, como cigarro, como álcool. Hoje, os indivíduos que sofrem de dor crônica, exceto por um erro cirúrgico, na maioria das vezes, são porque eles já tinham maus hábitos antes da cirurgia e não conseguiram fazer essa janela de mudança antes que o processo inflamatório do nervo ou o processo neuromodulatório do cérebro, a capacidade do cérebro de interpretar aquilo de forma negativa, tenha mudado. Por isso que em alguns tratamentos de dor crônica tem que ter medicação envolvida para dessensibilizar o cérebro. Várias, né, pregabalina, triptilina, em alguns casos até carbamazepina, que tem que dessensibilizar o cérebro por um tempo até a gente conseguir... né? A duloxetina como antidepressivo, né? Eu ainda pego muito paciente vindo de rede pública, fazendo uso de amitriptilina, que vai gerar boca seca, tonteira, náusea. Os meus pacientes começam a depletar a vitamina do complexo B, que a gente precisa para proteger a inervação, né, a bainha de melina. Então, toma-se um remédio para dor, que tem remédios hoje em dia muito melhores, né? Porque muitas vezes acham ou imaginam que o paciente não tem condições de utilizar a medicação. E não são medicações tão caras e não são situações distantes da realidade do brasileiro do modo geral. E uma outra coisa que eu queria colocar, Paulo, da gente botar a fibromialgia aí, pelo seguinte, me incomodava muito os critérios que se a gente encaixava uma fibromialgia. Tantos pontos dolorosos, e aí... Isso aí, para mim, era uma coisa muito complicada. Quando você deu o tema para a gente conversar, eu achei muito interessante. Porque, olha só, se eu tenho uma hérnia de disco em lombar, uma protusão discal ou uma osteoartrite na coluna, eu vou ter mais de 18 pontos de dor. A fibromialgia, ela já é uma. Eu espero que um dia a gente consiga mudar esse pensamento, mas a fibromialgia é uma patologia que o cérebro, quanto mais sente, mais deforma negativamente. É o que a gente encontrou no nosso último estudo. Porque ela é uma patologia extremamente sensorial. Os indivíduos têm afeto positivo e negativo diferente, eles não se percebem bem, eles geralmente têm um nível de ansiedade e depressão aumentado. Então, a fibromialgia é um déficit junto com o cérebro e a dor generalizada. E essa dor generalizada, ela não pode ser classificada por pontos. Essa classificação acabou em 2012. A classificação hoje, mais próxima do normal, é voltada para a fadiga, é um fator multimodal. O cara dorme mal, o cara está cansado, o cara geralmente não consegue evoluir numa atividade física de grande porte, ele faz um pouco, fica com dor generalizada, porque ele tem o metabolismo dele está irregular. Geralmente esse indivíduo tem desbiose, e precisa de um acompanhamento médico para melhorar. Né? Essa informação que está parecendo que a gente está falando sempre a mesma coisa, mas essa informação ela gera também a fibromialgia, a piora da percepção da dor, né? O tolerância menor de dor. Dolorosa, crônica, que são síndromes muito parecidas que geram dor, geram cansaço, geram radiação, algumas neurodistrofias também, né? Que acabam avançando. Na maioria das vezes, o tratamento conservador, aliado... Eu sempre falo isso. Tratamento conservador de terapia manual é bom, é maravilhoso. Tratamento medicamentoso é bom, é maravilhoso. Mas os dois juntos é imbatível. Perfeito. Se você conseguir se comunicar com o clínico e conseguir fazer os dois, é imbatível. Porque Perfeito. você consegue... Porque a gente trabalha junto por isso. A gente trabalha junto por isso, porque eu vou passar medicação, vou fazer... Mas vai chegar uma limitação que é reposicionar esse paciente, testar limiar de dor, que já não é minha seara. E aí a gente encaminha para você. Né? Eu faço acupuntura, mas eu não utilizo mais a acupuntura no consultório, a não ser em determinadas situações, porque eu encaminho para você. Porque o paciente recupera mais rápido, ajusta, tem o encaminhamento, tem a explicação, e aí volta para mim em outra situação. Até para manter o tratamento medicamentoso, mas de outra forma, de outro paciente. Que é a educação de saúde, que a gente aprende hoje de educação de dor, é isso. Porque o cérebro tem a gente tem duas formas de sentir dor, tá, gente? Uma é aqui. A outra é no canudinho da coluna.
que é a via espinotalâmica. Ela passa pela coluna e vai até o cérebro. Então, quando eu enfio, você tem uma sensibilidade lá embaixo, que pode ser da hérnia, pode ser da articulação, pode ser do músculo, ela vai lá para cima e dá um alerta. Só que às vezes você tem tanto alerta aqui em cima, que isso aqui começa a produzir o alerta sem acontecer nada nas costas. Por isso que às vezes o paciente fala, eu estou com dor ainda e a hérnia já não está mais inflamada, minha perna está boa, mas eu ainda sinto dor. Eu digo, a gente precisa movimentar essa região. E quando a gente combina a dessensibilização daqui, que geralmente é via medicamentosa do médico, e a espinotalâmica, que é da coluna, que a gente corrige com terapia manual, esse progresso clínico, essa evolução para a qualidade de vida, para exercício, para voltar a viver normal, é muito mais rápida. O que a gente quer para esse paciente é que ele viva numa qualidade boa, não para ele voltar a fazer as coisas erradas. Às vezes o paciente interpreta isso. Não, eu quero ficar bom logo, porque eu quero voltar a faxinar, eu quero levantar o prédio, eu quero continuar dormindo mal. Ele não vai ficar saudável, porque não é uma máquina. E eu escuto os pacientes às vezes dizer assim, eu vou lá para ele me instalar todo, ele não pode quebrar meu pescoço. Eu digo, não, porque o estudo é extenso, é muito tempo de preparo, se entende anatomia e ninguém lesiona fazendo quiropraxia, isso foi bem indicada. Né? Já teve situações que disse, Doc, não é a minha parte, não vai adiantar o ajuste. Não foi isso? Olha, a pesquisa que teve agora no Colégio Canadense de Quiropraxia, ela levou 12 anos, o pesquisador ganhou $10 mil de premiação. Eles colocaram cristais piezoelétricos na cervical dos pacientes, perto da artéria, que é tipo uma agulhinha que vai lá dentro, perto da artéria, e eles mediram a pressão que é feita no pescoço para ver se tinha algum dano na artéria ou na articulação. E eles conseguiram verificar que quando o indivíduo é treinado para fazer esse movimento, e esse movimento é perceptível por essa região em pressão, ela não tem dano tecidual. O que acaba acontecendo? A gente confunde o amador ou o ousado com o profissional. É igual o cara que ele é clínico geral e ele começa a passar tudo que é medicação que ele acha que ele entendeu e o paciente fica todo desregulado metabolicamente. Existem muita gente que não tem noção do que tem que fazer. Eu digo muitas vezes que passar anti-inflamatório, todo mundo sabe passar. Eu quero é que a gente dê uma solução sem causar nenhum problema gástrico, nenhum problema renal, tratando a dor do paciente. Então, passa-se por muitas medicações, por muitos tratamentos. O que a gente faz é mais ou menos isso. Eu uso ortomolecular hoje para ajudar a dor crônica. Cúrcuma eu uso, injetável. Você falar de tratamento de dor sem vitamina D, sem reposição de B12, é impossível na minha maneira de ver as coisas. Né? Então, assim, eu vejo pacientes com parestesia que a vitamina B12 é de 180, enquanto está em 800, 900. E aí não tem ajuste que resolva nem medicamento. Não, e o paciente ele precisa compreender isso. Não é um dano só no machucado aqui, né? O nervo ele precisa de alimento. Se você não consegue reproduzir o alimento desse nervo, que geralmente as dosagens de B12 são essenciais, inclusive você vai dar um levanto no paciente. Ele vai voltar para a atividade mais rápido. Ele tem que voltar para a atividade, ele não pode ficar parado. É isso. Então, assim, da gente entender que uma dor, ou independente se é uma hernia como uma fibromialgia, a gente está tendo alterações metabólicas. Metabólicas. Isso. Quanto mais o paciente tem dor, mais a hipertenso. Pô, eu penso pior do que isso, Doc. O indivíduo que tem esses episódios de dor sistematicamente, ele não consegue evoluir, não consegue treinar, ele desmotiva, ele deprime. Ele deprime. Perfeito. Ele não está fazendo atividade vezes que eu não sei quem começou primeiro. Né? Se foi a dor crônica que gerou a depressão que me gerou a dor crônica ou limiar a tolerância mais curta. O importante é que imagina que vive, né? Que vive bem, faz exercício, faz tudo, e de repente, quantos pacientes eu chego aqui, o paciente fala assim, eu tô com dor no corpo todo, eu tô exausto. Eu falo, cara, seu problema não é coluna. Vou te indicar na médica aqui, deixa ela conversar com você primeiro. Porque às vezes o paciente está com déficit hormonal, às vezes o paciente, muitas mulheres passando por período de menopausa irregular, com problema, endometriose, que tem muita relação com deficiência hormonal e geralmente pacientes que geram dor crônica. E esses indivíduos. A menopausa gera ressecamento articular, né? A coluna está linda.
ressecamento articular da menopausa, e aí se resolve com a reposição e você não vai resolver com outra coisa. Não é colágeno tipo 2 para todo mundo, glucosamina para todo mundo que vai resolver. Eu fico vendo, às vezes tem pacientes tomando 2 suplementos diferentes com colágeno tipo 2. Eu digo, agora que eu não estou entendendo mesmo. Porque um passa colágeno tipo 2, vai no outro, passa de colágeno tipo 2 com outro nome e fica só na mesma coisa. Não tenta-se outro tipo de tratamento. É porque, na verdade... Está chegando já quase no final da nossa live. Vamos aos comentáriozinhos, pessoal? Assim, tem comentário para a gente responder, mas eu te proponho um outro desafio. Da gente fazer uma outra live para a gente complementar essa. Com as perguntas dos pacientes e a gente volta. E aí a gente tenta fazer um período mais extenso, porque a gente tem muita coisa para falar. Né? E a gente não pode deixar isso se perder. Então, sério, eu acho que isso que a gente está fazendo é um serviço, uma prestação de serviço de verdade. Até para o paciente argumentar que ou visualizar que o tratamento dele de anti-inflamatório não é o ideal. Tem outras possibilidades. Né? O Vinícius está me ajudando aqui na live, hoje não é a minha mãe, então ele vai fazer algumas coisas, eu te passo e a gente vai. Tem muita gente aqui no... Um aconselhamento clássico, então. Se movimente, procure manter seu corpo funcionando e não tenha medo da hérnia de disco. Hoje em dia, as pessoas treinam, as pessoas vivem normalmente com um tratamento conservador, com recuperação, com profissionais capacitados para fazer você desenvolver a qualidade de vida. E em termos de fibromialgia, sempre duvide do primeiro diagnóstico de fibromialgia. Perfeito. Na maioria das vezes, Por isso que eu te amo. é preguiça Eu digo isso. de dizer o que você tem. O cara não quer te avaliar, ele cansou de você, aí ele diz que você tem fibromialgia. Não é primeiro diagnóstico, muitas vezes é diagnóstico de exclusão. Chega paciente para mim e eu digo, não é fibromialgia. Eles não investigaram. Perfeito, por isso que eu te adoro. É isso. Não aceite o primeiro diagnóstico como fibromialgia. Perfeito, fantástico. Peraí, deixa eu ver se tem mais uma. Tem uma Tem aqui muita gente comentando se eles com vocês aqui. Edna Maria, parabéns por essa parceria, coração pela recuperação. A Edna, minha tia, se tratou com o Paulo durante um ano, na cadeira de roda. Ela está bem, não fez nada do que você disse, está em crise novamente, mas pode ser que depois da live ela resolva seguir essas recomendações e a minha. Carmen Motti, meus médicos queridos. Muita gente comentando que com a ajuda de vocês foi de Cássia, falou. Doutora Márcia, mais querida, doutor Paulo é maravilhoso, de 2 grandes, pelo menos mais pacientes. Bom, a gente está cheio de elogios aqui, eu e você, para a gente ver a quantidade de pacientes que a gente tem em comum. Eu vou separar só então uma pergunta. Vai ter uma pergunta. Tem uma pergunta aqui bacana. A pregabalina para a função hepática, ela tem me ajudado a suportar a dor. Dependendo do tempo que você tem de janela de dor crônica, a pregabalina é um adaptador neural. Ela vai criar uma via nova para o teu cérebro para tu parar de sentir essa dor. Geralmente, você precisa ser avaliado pelo tempo que você está usando a pregabalina. Ela não tem um dano direto na função hepática. Geralmente, os seus hábitos correlacionados anti-inflamatório em excesso, má alimentação, metabolismo irregular, que faz a função hepática ser prejudicada, não a pregabalina diretamente. Doutor, você me corrija se eu estiver errado. O que eu tenho visto, Paulo, é porque medicina tem moda. O que eu tenho visto é que antes de qualquer diagnóstico, entra-se com pregabalina. Aí eu já não concordo. É isso mesmo. Porque, na verdade, deixou de ser uma opção e passou a ser uma decisão imediata. Isso. Ou, pior, se o médico não passa, como o seu médico não passou pregabalina? Não passou porque não tinha indicação clínica de ser usada. Sim. De nada, Wesley. Vai ter ajudado. A Fátima está perguntando aqui, ó. Quem tem hérnia de disco fica impossibilitado de fazer perna? Fátima. Aqui estão perguntando se quem tem hérnia de disco está em possibilidade de fazer movimentos de membro inferior. Na verdade, ela até precisa de movimento de membro inferior. Geralmente, as valências que incapacitam o treino de membro inferior já é o movimento. Já é o movimento clássico. Não o exercício físico regular. O paciente consegue se movimentar, trocar de roupa no calçado, ele já está apto a fazer os movimentos na academia. Geralmente, essa posição é mais voltada para adaptação. Ninguém vai botar você para fazer um peso pesado com dor. As pessoas já respeitam hoje em dia as condições dolorosas. Perfeito.
E o professor de educação física hoje tem condições de indicar, ajudar a fazer exercício físico dentro das academias. Os professores de educação física estão lá para isso. Eles têm competência para isso. Eu acho que a gente tem que esclarecer também que a gente não pode entrar na seara do fisioterapeuta, porque eu não sou fisioterapeuta. A gente não pode entrar na seara do professor de educação física, tem que trabalhar todo mundo junto, né? E todo mundo tem informação para isso. Na verdade, isso foi uma cultura que foi negativamente. Hoje em dia, todo mundo se atualiza, todo mundo estuda, todo mundo se comunica. Eu tenho, sei lá, eu já perdi a conta de quantos personal trainer que a gente tem contato, de fisioterapeutas que a gente tem contato. Eu tenho diversos alunos na faculdade que são fisioterapeutas, que são educadores físicos, e isso já é uma coisa favorável, né? A gente já consegue se comunicar com todo mundo. E eu acho que o mais difícil, o mais desafiador é isso, ter comunicação. Perfeito. E para fechar, Paulo, viu ela dizendo aqui, ó. Acho que esse comentário diz muito bem. Gente, minha prateleira era cheia de remédios. Hoje, praticamente, já saiu boa do consultório. Bom, a paciente está dizendo aqui, perfeito, porque não precisa de uma prateleira de remédio. Muitas vezes, um ajuste ou um remédio resolve se o diagnóstico for bem feito. E uma outra coisa que eu queria colocar é que a clínica é soberana. A gente tratava a hernia de disco sem ressonância, sem tomografia. Então, a clínica continua sendo soberana. O tratamento está na mão de quem está praticando. Eu estou vindo de um congresso agora, de cardiologia, que colocou o seguinte: só 8% de prática de medicina baseada em evidência a gente consegue colocar em prática. 92% expertise médico-paciente. É isso. Essa é a minha colocação. Não foi eu que disse, é um trabalho científico pautado em amostras. Então, a clínica é soberana, não é isso? A gente às vezes tem exame, o exame não determina intensidade de dor, nem gravidade. Eu acho que o paciente é muito maior que o exame. O paciente você pode ter todos os exames, você pode ter todas as fórmulas aí, mas é um humano, né? Ele tem experiências sensoriais, emocionais, ele tem experiências físicas, ele tem experiências químicas, às vezes de má educação química mesmo, de medicação, e de tabaco, e de alcoolismo, mas ele precisa ser ouvido. Se você não, o melhor radar para cuidar de alguém é ouvir esse alguém, não é o exame. Perfeito, Paulo. Eu acho que a gente se dá bem por isso, porque a gente entende que o ser humano é um todo, né? A gente escuta e às vezes o problema está na família e não está no paciente. Tem que ter adaptação de cama, tem que ter adaptação do ambiente, altura de cadeira, né? Adaptação de vaso sanitário. Eu acho que tudo isso passa pelas informações que a gente tem que dar. Né? Eu queria falar isso com você, se a gente pode fazer isso uma continuação dessa live. À disposição, Doc. Conversar. Muito assunto para colocar. E eu queria dizer o seguinte, que nós médicos, nós temos o hábito, ainda temos o hábito, de criticar aquilo que a gente não conhece. Ou dizer que não serve aquilo que eu não domino. Né? Então, eu queria passar a informação de que nós médicos precisamos nos informar que existem técnicas e especialidades diferentes da medicina e que complementam, não dividem, somam. Eu acho que essa é a maior informação que a gente podia dar. A gente é muito maior do que compete. Nós não competimos entre nós dois. Nós nos ajudamos. Né? E quem sai beneficiado é o paciente, que é o que interessa. Né? Olha, muito simples, viu? Para a gente finalizar, eu vou contar uma história rápida. A gente se conheceu quando uma jovem apagava na sala de aula com dor cervical. E você me indicou a paciente, uma menina adolescente, e você falou, tem alguma coisa na cervical dela. E a mãe dela passou em frente onde eu trabalhava e levou a menina lá e ela ficou boa. E eu fui até você me apresentar. E você me respeitou. Tipo, falou assim, ó, você tá apto, né? E eu acredito que hoje o que a gente conquistou é isso, é capacidade. A gente se admira pelas nossas capacidades. Isso que é bom para a gente ajudar as pessoas. E eu acho que a gente ainda tem muito a acrescentar. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Também, pelo menos uma vez por mês tem que ter uma. Mas não tem que ter nos seus intervalos e nos mesmos. Vamos nessa. Assunto não falta.
nem competência a sua falta. Para a gente terminar, eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live, né? A gente está durante a semana, numa terça-feira, né? Hoje Dando elogios para a gente, né? Falando bem ou mal, mas fazendo comentário, mas só teve comentário positivo, ainda bem. Então, eu queria agradecer a toda a disponibilidade para o meu convite, de agradecer as pessoas que estão assistindo e dizer que isso vai ficar no Instagram, a gente vai botar no canal do YouTube, a gente vai fazer no feed, vocês vão ter acesso ao que a gente conversou aqui. E vamos já, daqui a pouco, a gente lança aí a data que a gente vai conseguir conversar, porque tem a tua agenda aí como professor e tem a minha agenda, mas a gente vai chegar num consenso aí, vamos fazer outra live sim. Então, minha admiração é enorme por você, Paulo, de verdade. Acho que você devia se divulgar mais para que a gente tenha cada vez mais orgulho de ser brasileiro e de estudar em situações que a gente muitas vezes não tem apoio, né? Não tem financiamento para a gente fazer curso, né? A gente tem que investir o nosso capital para que a gente aprimore o nosso conhecimento. Enquanto em outros países, não. É estimulado cada vez mais o aprendizado. Então, eu queria dizer que a gente faz, às vezes, um trabalho herculano, né? Um pouco de... Olha, a gente é tinhoso, viu? A gente ganhou com artigo científico da Universidade de Pittsburgh, a gente ganhou de Universidade do Canadá, a gente ganhou de Universidade da Europa. E o brasileiro, quando ele quer, ninguém segura. É isso, nós somos respeitados no mundo inteiro, né? Médicos, quiropratas, nós temos essa respeitabilidade. É preciso que o nosso país admire os profissionais que ele tem e valorize esses profissionais. Então, eu acho que essa live é mais para isso, cara. Eu queria que você colocasse todas as conquistas que você teve, porque a sua conquista é a minha quanto brasileiro e quanto profissional de saúde. Não tenha dúvida disso, tá? Um beijo grande para todo mundo, uma boa noite para você, para todo mundo que está aqui assistindo a gente. E fique acompanhando, que a gente vai falar mais aí qualquer dia desse, a gente já vai dar a data para vocês. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Ouça seu corpo. Perfeito, amigo.